janela aqui tá pro fundo da casa. Oi gente, tudo bom? Como acabou o desafio de beleza, hoje eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu tava procurando alguns vídeos diferentes, algumas tags legais pra gravar e eu pensei, por que não, sobre o meu intercâmbio, que é uma coisa que eu não falei aqui no canal ainda. Eu já fiz vários posts lá no blog sobre o meu intercâmbio, com fotos, explicando aonde eu fui e contando um pouco da minha experiência. Então tem uma série de posts, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem acessar lá o blog. E se vocês ficarem com alguma dúvida, depois eu respondo aqui nos comentários pra vocês. Então eu escolhi a tag meu intercâmbio pra responder. Então bora lá, que são 20 perguntinhas super legais. Com as perguntinhas aqui no meu celular, então eu vou ficar olhando aqui, então não se incomodem. 1. Qual país você morou? Eu morei nos Estados Unidos. Qual estado e cidade você ficou? Eu fiquei no estado de Nova York, numa cidade bem pequenininha chamada Brockport, pertinho com a divisa do Canadá. Com quantos... você foi sozinha? Quase pulei já, tô tão ansiosa que eu pulei a pergunta já. Você foi sozinha? Sim, eu fui fazer intercâmbio mesmo de high school e fui sozinha. Com quantos anos fez seu intercâmbio e em que ano? Eu fiz com 16 anos, bem novinha. Eu acho assim uma idade bem novinha pra fazer intercâmbio, mas eu achei muito bom. Eu fui em 2008, em agosto de 2008. Você sabia a língua do país? Sim, eu já vinha fazendo inglês há muitos anos aqui e eu fazia na escola Wizard. Quanto tempo durou seu intercâmbio? Eu, a princípio, tinha pago pra ficar 10 meses fazendo high school, o ano letivo inteiro, mas eu acabei ficando só metade, 5 meses. Você sentiu falta da sua família? Muita! Eu tive muito homesick, porque eu era muito apegada à minha mãe aqui no Brasil. Também 16 anos de idade, a gente acha que não, mas a gente é muito nova pra encarar a diferença de cultura, o choque cultural. Que por mais que seja Estados Unidos e a gente conviva muito com várias coisas que tem nos Estados Unidos aqui, a cultura é diferente, você tá num país totalmente diferente, a língua é diferente e você não conhece ninguém. Na cidade que eu fiquei não tinha um brasileiro, então eu só falava inglês, era a única língua que eu podia me comunicar. Então eu sentia muito, nos primeiros meses eu senti muita falta da minha família, chorei bastante, sorte que na minha época já existia MSN, o Messenger, e eu conversava via Messenger com a minha família. Eles tinham um webcam e eu tinha um webcam também, então a gente se via, conversava, e isso aliviava um pouquinho a minha saudade. Qual intercâmbio você fez? Estudar, trabalhar ou ambos? Eu fui pra estudar, porque na idade que eu tava também era... só dava pra estudar principalmente porque eu era intercambista, era de fora do país. Então, eu fui pra estudar. Você ficou em casa de família ou morava sozinha? Fiquei em casa de família, eu fiz o típico intercâmbio mesmo. Ficar morando na casa da família, ir pra escola... A total convivência americana. Essa foi a minha experiência do meu intercâmbio. Qual foi a impressão que você teve assim que chegou? Eu já contei nos posts que eu fiz, mas eu vou contar aqui pra vocês também, porque é uma história que me marcou muito, assim, eu lembro... Fala, Thaís, você sofreu? Como que foi teu primeiro dia nos Estados Unidos? Foi assim, eu saí do Brasil e fui com um grupo de intercambistas, a gente se encontrou em São Paulo e depois a gente foi pra Nova York. Aí a gente fez uma orientação de 3 dias, aí foi aquela festa. Conhecia gente nova e gente de tudo quanto era país, e a gente ria, brincava, conversava. E tudo bem, até aí tava ótimo, maravilhoso. Aí chegou no 3º dia de orientação, a gente tinha que ir cada um pro aeroporto, pegar o avião e cada um ir pra sua cidade. A minha cidade era bem pequenininha, então não tinha aeroporto nela, então eu ia para um aeroporto próximo, que era o aeroporto de Buffalo. E
Eu lembro que eu cheguei de madrugada em Buffalo, eu acho que era perto da meia-noite já, e a minha host family tava lá me esperando, eu tava super nervosa. Me deu, em Chicago, onde eu fiz a conexão pra ir pra Buffalo, eu já tava super nervosa, me deu quase uma crise de choro. Mas eu me contive, e assim que eu cheguei lá, eu encontrei minha host family, e eu lembro assim flashes, que eu tava no carro e eu pensava, cara, agora eu só posso falar inglês. Eu vou ter que abrir minha boca, porque senão eu vou morrer de fome. Eu não lembro o que a gente tava conversando, mas eu lembro que eu entendia tudo. Mas eu me travava na hora de responder eles. Eu dava aquela travada. E daí eu fiquei nervosa. Mas já era de madrugada quase. Demorou assim 1 hora pra chegar na minha cidade mesmo, na minha casa. E eu lembro que acho que era 1 e pouco da manhã, quando eu cheguei no quarto, eles me mostraram qual seria o meu quarto. E eu deitei e dormi. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei, acho que, se eu não me engano, era numa sexta-feira de madrugada. E daí acordei no sábado. Acordei a hora que eu costumo acordar aqui, porque não é tanta diferença de fuso. E eu acordei, acho que era umas 10 horas da manhã, a casa tava vazia. Eu desci as escadas, eu acordei, desci as escadas, e quando eu dei conta que eu tava sozinha em casa, que eu tava num país diferente, que eu não conhecia ninguém, eu entrei num desespero enorme. E a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe aqui no Brasil, pros meus pais. E eu chorava horrores no telefone, eu lembro disso muito bem. E minha mãe me acalmou, falou que era pra eu comer e tal, e que era só meu primeiro dia, que era normal estar nervosa. E daí foi passando aquele desespero, aí eu desliguei o telefone, com aquela cara de choro, e daí eu vi que eles tinham deixado um bilhete pra mim, dizendo que eles tinham ido trabalhar e que às 2 horas da tarde eles estariam de volta. Mas, cara, pra mim foi um choque, porque o meu primeiro dia eu fiquei praticamente metade de um dia sozinha e fiquei meio sem saber o que fazer. Aquela vergonha de mexer nos armários que não são seus, aquele negócio assim. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois a gente se acostuma com a ideia e sente muita falta. Como era a sua rotina? Eu fiquei numa família onde era só eu e os host parents, e as filhas deles já estavam na faculdade, então elas não moravam mais em casa. A princípio era pra ter dividido a casa com uma outra intercambista, mas ela não foi aceita pela escola, e que eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, porque eu já tava até fazendo amizade com ela por e-mail. E a minha rotina era meio diferente. A família que eu fiquei era uma família, assim, completamente oposta ao meu estilo. Assim, eu queria ir no shopping, eles queriam ir no museu. Eu queria, sei lá, eu queria ver um filme, eles queriam ler um livro. E eles são pessoas muito cultas, muito estudadas, tudo. Só que eu era intercambista, eu era 16 anos de idade, eu queria ver coisa que jovem via. Queria ir pro shopping, queria passear, queria ver gente da minha idade. Então, assim, foi meio difícil essa adaptação pra mim. Mas a minha rotina era mais ou menos assim, uns dias de semana eu acordava 6 e pouco da manhã, me arrumava, tomava café e ia andando para a escola, porque minha escola ficava próxima à minha casa. Aí eu tinha aula das 7h20, se eu não me engano, até as 2h30 da tarde, e eu passava então o dia inteiro na escola. Depois que eu comecei a fazer, na primeira parte do meu intercâmbio, eu resolvi fazer tênis, que era o único esporte que ainda dava pra entrar na época que eu cheguei lá. E era uma coisa que eu nunca tinha feito, então eu falei, cara, eu vou fazer aqui coisas que eu nunca fiz. Então eu fui lá e fui fazer tênis. Eu não tinha noção de como rebatia uma bola de tênis, nada. E eu conversei com a coach, ela ficou super feliz em me ter no time. E foi ali que eu encontrei o primeiro grupo de amigas, por assim dizer. Todas elas já se conheciam desde a infância. Eu cheguei ali de picão, mas elas me receberam super bem. Foram, assim, foi as primeiras amizades que eu tive. E aí eu treinava, então eu tinha aula, daí saía às 2 e pouco da aula. Às vezes dava tempo de correr em casa e depois voltar pro treino. Às vezes não dava, então eu ficava direto. E daí o treino às vezes ia até 6 horas da tarde, 4, 6 horas da tarde.
Dependia do que a coach queria naquele dia. Então eu chegava da escola, tomava um banho, jantava com eles, e daí ou eu ia pro meu quarto fazer lição, ou ia ver televisão, e algo do tipo. Nos finais de semana, eles me levavam pra passear. Então eu fiz vários passeios em museus, que eu achei uma coisa muito legal. Teve museus que eu queria muito ir, que foi uma das viagens que eles programaram comigo, que eu adorei. Ou eles me levavam pra conhecer lugares próximos da cidade. Eles me levaram pra conhecer Niagara Falls, que é a Cataratas do Iguaçu deles. Lógico, bem menor, mas é muito bonito também. Eu fui pro Canadá um final de semana com eles. A gente ficou um final de semana no Canadá, passeamos um monte. Então, assim, eles me levavam a fazer várias coisas diferentes. Eu cheguei a fazer uma trilha maravilhosa perto da cidade. Fui num festival de balão, sabe aqueles balão gigante assim, que vira e mexe a gente vê que cai, mas não é balão pequenininho, é balão que entra dentro mesmo pra passear. Então eu fui num festival onde tinha tipo 20, 30 desses e nossa, foi muito legal, foi uma experiência bem americana pra mim. Passei final de semana na casa do lago de amigo deles, sabe? Assim, eu tive várias experiências, mas foi bem diferente do que eu imaginava que ia ser. Então era assim, nos dias de semana eu ia pra escola, ia fazer os meus treinos, e finais de semana eles me levavam pra passear ou pra conhecer alguém da família, ou algum amigo da família. Então era mais ou menos assim. O que foi mais difícil pra você se adaptar? Tem duas coisas que eu percebi bastante assim no intercâmbio, e quando me perguntam eu costumo falar. Uma delas é a amizade. Amizade, eu demorei pra ter os meus primeiros amigos nos Estados Unidos, assim, amigo que chega todo dia, me dá bom dia, me chama pra ir comer fora com ele, e me chama pra ir pro jogo de futebol na cidade vizinha, essas coisas assim. Demorou uns 2 meses. Sim, demora. Porque os americanos, eles são muito fechados, eu achei, pelo menos. Eles não são, assim, do tipo que... É diferente, essa parte é cultural muito diferente. Quando aqui no Brasil chega uma pessoa nova na turma, o que todo mundo faz? Pô, vamos acolher, vamos chamar pra festinha que vai ter no final de semana, vamos perguntar se ele quer fazer isso, se ele quer fazer aquilo, vamos chamar pra fazer trabalho junto, assim. Lá, a cultura é diferente. Elas estão combinando e elas conversam na sua frente sobre aquele assunto. Só que eles não têm o costume de chegar pra você e falar, Thaís, você quer ir junto? Não. Eles acham que se você não pergunta nada, se você não fala nada, é porque você não quer ir. Então eu demorei pra captar isso, porque eu pensava que se eu chegasse e falasse assim, pô, posso ir com vocês, eu tava sendo intrometida. E eu aprendi que não. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me enturmar e eu comecei a ir pra tinha jogo de futebol de noite da galera da escola, aí eu ia junto. Aí tinha jantar na casa de uma, eu ia, carona, por mais que eu morasse perto, começaram a me dar carona, então é uma cultura bem diferente. E a segunda foi a minha família, mas esse foi um caso à parte meu. Como eu falei pra vocês agora há pouco, a minha família era bem diferente de mim em questão de personalidade. Então a gente se bateu muito no começo pra um aprender a lidar com o outro. Eu digo que eu peguei uma família completamente oposta a mim. Mas isso foi bom pra eu aprender a conviver com pessoas diferentes de mim, que pensam diferente, querem coisas diferentes. E eu aprendi também a me adaptar a essas situações. Então isso foi muito bom, mas foi as duas coisas que eu tive mais dificuldade. Em resto de escola, shopping, mercado, eu amava tudo o que eu tava nos Estados Unidos. Não tive problema nenhum pra me adaptar com as outras coisas. Escola, então, pra mim era maravilhoso. Próxima pergunta, porque eu tô falando pra caramba, né? Eu sei disso. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, então... 13. Qual comida que você experimentou e menos gostou? E a que mais gostou? Ai, gente, eu não lembro uma comida que eu não tenha gostado, mas eu gostava de tudo que eu comia lá. Tudo, tudo, tudo. Ai, não sei. Nossa senhora. Eu posso dizer que eu amava o Pop-Tarts, que é uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil, que eu comprava na maquininha ou então na cantina da escola e comia Pop-Tarts, ou bagel com cream cheese, era uma coisa que eu amava comer. Gente, como eu amava aquilo. Agora que eu não gostei, não lembro de uma comida que eu não tenha gostado. Você sentia falta da comida brasileira? Com certeza,
com certeza muita falta, principalmente porque aqui a gente tem as refeições certinhas, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e lá eles não têm isso, lá o almoço deles é todo atrapalhado, então tinha uma hora que eu demorei pra me adaptar também nesse sentido de comida, porque eu chegava 2 horas da tarde, tipo, eu tinha comido 11 e pouco da manhã, então eu chegava 2 horas da tarde e não tinha nada pra comer em casa. Aí eu ia fazer um bagel, eu ia fazer alguma coisa, daí eu jantava. Então eles não têm costume de almoçar certinho, igual a gente almoçar e pra comer em buffet, essas coisas. Lá não vi isso. Você passou por algum momento de desespero? Eu já contei pra vocês no meu primeiro dia, foi meu momento de desespero total, assim. Mas um outro foi porque eu tive problema com a minha host family. Como eu falei, a gente demorou pra se adaptar. Eu pedi pra sair algumas vezes, mas a empresa que eu fiz intercâmbio não me deu auxílio nenhum. Então, nessa hora eu senti um desespero enorme, porque eu me sentia desamparada. Se eu precisasse de ajuda, quem que ia me ajudar? Se nem a empresa que eu fiz intercâmbio tava fazendo o auxílio correto. E é uma empresa muito grande, que fique dito. Você pagou algum mico? Ai, paguei alguns, né, lógico, mas eu lembro de um, assim, que a gente foi fazer car wash pra arrecadar dinheiro pro tênis. E eu já tava lá fazia algum tempo e eu comecei a misturar. Então, às vezes eu tava falando português e não percebia. Mas, na verdade, eu tava falando português na minha cabeça e falando inglês. Não sei se vocês entenderam. Mas a gente tava lá no car wash lavando o carro e eu comecei a falar um monte de coisa. Eu tava conversando. Falando. E eu achando que eu tava falando um super inglês. Daqui a pouco eu fiquei quieta porque eu vi que ninguém tava, entendendo o que eu tava falando. E daí uma das meninas falou: você entendeu alguma coisa que a Thaís disse? Aí a outra falou: não. Aí eu falei: cara, eu acho que eu tô falando português. Ai, até hoje eu fico rindo da situação. Porque elas mesmas não vieram me falar, tipo, Thaís, a gente não tá te entendendo. Eu conversei, eu escutei elas conversando entre elas, tipo, dizendo assim, cara, eu não tô entendendo o que a Thaís tá falando. Pô, eu também não. Daí depois eu perguntei, eu falei, cara, eu tô falando português ou inglês? E elas assim, acho que você tá falando português. Porque elas não entendiam o que eu falava. Então, chega uma hora, acho, na nossa cabeça, que a chavinha fica doida, assim. Você não sabe se é português ou inglês mais. Mas acho que isso foi um mico pra mim, porque nada a ver, né? Eu tava lá conversando, achando que tava arrasando no inglês e ninguém tava me entendendo. Qual a experiência mais louca que você vivenciou? Caraca, essa é difícil. Mais louca? Eu acho que foi quando eu comecei a pesquisar no Facebook. Não era Facebook na época, porque quando eu fui pra lá eles usavam Facebook, aqui não existia Facebook ainda. Mas eu comecei a procurar no Orkut. Eu procurei Brockport, procurei brasileiros que moravam em Brockport. Cara, eu não achava nada. Eu queria vivenciar brasileiros. Até que eu achei, do nada, nem lembro como, eu achei uma menina que ela tava trabalhando lá em Brockport e a gente combinou de se encontrar. Só que, cara, ela tava com outro menino que era brasileiro também. E eu acabei me encontrando com os dois. Eles tinham um carro e tal, me deram carona, foram me buscar. Só que, lógico, antes disso a gente conversou muito. Eu tipo, FBI do Orkut, hoje eu sou FBI do Facebook, procurei tudo. Eu vi que eram pessoas boas e não sei o que. A gente marcou de se encontrar e ir pro shopping pra comer e passear. Só que os dois não sabiam falar inglês. E eles já estavam nos Estados Unidos há muito mais tempo do que eu. E eu sabia falar mais do que eles. Aconteceu que foi um dia muito louco, assim, eles não sabiam chegar no shopping, eu que tive que pedir orientação no posto de gasolina, deram orientação, a gente foi pro shopping e eu tava atrasada pra chegar em casa, a minha host family tava doida já comigo, mas foi um dia muito louco, eu me diverti porque aquele dia eu vi que eu tava sabendo inglês, que eu consegui tirar a gente de uma enrascada, tipo, de ficar perdido, porque lá tudo é muito longe, né, não tinha shopping na cidade que eu morava, só na cidade próxima. Isso próxima, tipo, é 40 minutos, 1 hora. Tipo, só que assim, 40 minutos, 1 hora andando onde não tem nada. Não é igual aqui, que você vai passando por dentro da cidade. Lá é tipo assim, você vai, é só mato e, né. Então, mas foi muito louco esse dia, acho que foi uma loucura que eu fiz. Realmente, acho que eu era bem doidinha. Mas fica aí uma lembrança, né. Você aproveitou pra fazer muitas compras? Se eu falar pra vocês que em 5 meses eu devo ter ido no shopping 3 vezes. É muito. Eu fui no shopping uma vez pra comprar roupa de inverno. A segunda vez eu fui com esse
com esses 2 amigos meus brasileiros, e a terceira vez eu fui no Natal, quando meu irmão aqui do Brasil foi me visitar lá, que a gente pegou a Black Friday, o finalzinho da Black Friday. Então, eu não fiz muitas compras. Eu tinha também medo de gastar o dinheiro do meu pai. Quando eu tava lá, eu sou bem econômica. E quando eu tava lá, eu cuidava muito no que eu gastava, o que eu ia comprar. E, cara, devia ter aproveitado, né? Porque a época era 2 e pouco dólar. Hoje tá, sei lá, 3 e cacetada, quase 4. Mas tudo bem. Você faria intercâmbio novamente? Com certeza. Eu acho que intercâmbio é uma experiência pra vida. Muda a tua personalidade. Você se descobre como pessoa. Você aprende a lidar com situações que... Cara, eu acho que sem o intercâmbio você nunca ia vivenciar, assim. Você tá sozinha, 16 anos eu acho que é uma idade muito tensa, porque você ainda não sabe direito, você não é adulto, mas também não é mais criança. Então você tá naquela fase assim, tipo, o que eu sou? Qual é a minha personalidade? O que eu quero dessa vida? E eu acho que o intercâmbio é bom porque você se encontra nesse meio, sabe? Eu voltei de lá completamente diferente, assim, como personalidade. Eu já não dependia tanto dos meus pais, eu consigo muito bem fazer uma viagem sozinha, consigo muito bem levantar o dia, pô, quero ir no shopping, vou sozinha, não preciso de ninguém pra ir comigo, não sou dependente de ninguém pra fazer as coisas comigo. Isso foi uma coisa muito boa, então eu com certeza faria de novo. Pretende morar lá? Morar na cidade que eu fiquei, não. Mas eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio de novo e morar na Califórnia. Meu sonho é morar em San Diego, na Califórnia. E eu falo isso desde muito tempo. E vamos ver se um dia isso acontece, não sei. Mas morar fora do país eu não tenho vontade. Por um curto período, sim. Agora, de novo, assim, pra morar, sair do Brasil, nunca mais voltar, eu nunca pensei nisso, porque eu gosto muito daqui do Brasil. Nós brasileiros somos pessoas muito diferentes do que a gente encontra pelo mundo. E eu gosto muito de viver aqui, de morar aqui, mas uma experiência, assim, de vez em quando, 2, 3 meses, até uns 6 meses fora, é muito bom, porque te traz uma bagagem enorme. Então, com certeza eu faria de novo, mas não moraria por muito tempo, só um curto período. Então, essa foi a tag meu intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver, como eu disse no começo do vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Se vocês querem saber mais do meu intercâmbio, eu vou deixar todos os links aqui embaixo dos posts. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau! Ah, não esquece de me seguir em todas as redes sociais.